Olá, estamos de volta com grande prazer, grande alegria. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 7, que tem como título A Soberania de Deus. Como texto bíblico básico, vamos fazer uso de Romanos capítulo 9, versículos 19 ao 24 e depois do versículo 30 ao versículo de número 33. Eu vou ler com vocês o versículo 19 do capítulo 9, que nos diz assim: Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Paulo está mostrando aqui que o homem não pode resistir à vontade de Deus. No versículo 20, ele simplesmente solidifica, confirma ainda mais esse raciocínio, estabelecendo a grande diferença entre o Criador e a criatura. Ele diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? E no versículo 21, ele continua nessa mesma linha de raciocínio, dizendo: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele está aqui pontuando, destacando a soberania de Deus. Deus é soberano, isto é, ele age de uma maneira livre, ele age do modo que quer agir, por ser um Deus onisciente, por ser um Deus perfeito, por ser um Deus todo-poderoso. Ele vai agir sempre de uma maneira livre, baseado na sua soberania. Nosso texto áureo está em Romanos capítulo 9, versículo 17, que nos diz assim: porque diz a Escritura a Faraó, por isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus permitiu que Faraó endurecesse o seu coração. E, tendo ele endurecido o seu coração para não permitir que o povo de Israel saísse do Egito, Deus utilizou-se da inclinação do livre-arbítrio de Faraó para então tornar o seu nome e o seu poder conhecido em toda a face da terra. Conhecido até hoje, quando abrimos as Escrituras, nós percebemos como Israel saiu do Egito, deixando para trás uma nação, outrora, uma fortaleza, um império, deixando essa nação fragmentada, fragilizada e praticamente à bancarrota, e os seus deuses envergonhados. Esses versículos 9, 1 a 18, eles têm com esse propósito, mostrar a rejeição de Israel e, ao mesmo tempo, dar destaque à soberania de Deus. O homem é pecador e imperfeito, depende da provisão de Deus para ser salvo. E Deus fez isso por intermédio de seu Filho. E, ao mesmo tempo, Deus, nesse texto de Paulo aos Romanos, se apresenta como ser soberano, o Criador não apenas do planeta Terra e da humanidade, o Criador do universo. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e estabeleceu com este homem uma relação permanente baseada na sua soberania. Soberania é um dos atributos de Deus, faz parte das perfeições divinas. Deus é um ser perfeito. Ele não muda nunca, não precisa aprender, porque é absolutamente perfeito. E na sua perfeição, ele se apresenta ao homem como um ser soberano, um ser livre para agir, para fazer, para desfazer, para operar, independente das situações, independente do desejo humano. Ele faz isso sem nenhuma espécie de pressão. Ele faz isso baseado na sua plena e absoluta liberdade. É isso que nós percebemos, por exemplo, na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali ele se apresenta como Criador e sem nenhum ser ali que pudesse influenciá-lo. De uma maneira livre, Elohim. Elohim é a palavra para Deus que indica unidade, mas ao mesmo tempo pluralidade na pessoa de Deus. Ele é um só, ele é o Criador, mas se manifesta por intermédio de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
As ações criativas de Deus foram feitas não por qualquer necessidade absoluta. Deus não precisava ter feito nada do que fez, nem mesmo o homem, para continuar sendo Deus. Mas no seu amor, na sua generosidade, ele decidiu criar o homem. E aqui no capítulo 9, versículos 20 e 21 da carta de Paulo aos Romanos, ele simplesmente dá uma descrição do ser criado, do homem, dizendo: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Não há como o homem estabelecer com Deus uma relação de questionamento. Deus faz do jeito que quer, como quer. E a sua soberania, o seu poder soberano, baseia-se na sua onipotência, onisciência, onipresença, na sua perfeição absoluta. O poder de Deus é inerente à sua própria natureza, ou seja, na sua soberania. Ele é o Deus Todo-Poderoso e esse poder deriva dele próprio. Não deriva, não é delegado por nada nem por ninguém. O poder de Deus e a sua soberania fazem parte, ou seja, são inerentes à sua soberania. Há algumas pessoas com grandes dificuldades em harmonizar a soberania de Deus, por exemplo, com o sofrimento humano. Se Deus é soberano, se Ele é todo-poderoso, se Ele é perfeito, se Ele é um Deus de amor, como é que Ele convive com o sofrimento humano? As misérias, as mazelas da humanidade. Deus estabeleceu no seu plano que o homem é livre. Ele o colocou no Éden para fazer a escolha entre servi-lo ou desservi-lo. Infelizmente, o homem, ele resolveu desservir a Deus. Ele preferiu entrar pelas veredas do mal, pelas veredas do pecado. Portanto, o homem é um ser livre. Todo o sofrimento humano é baseado, primeiramente, na presença do pecado no mundo. Pecado inaugurado nessa dimensão humana pelo primeiro casal. E nós podemos dar várias explicações para o sofrimento humano. Primeiramente, ele está baseado no mal moral, no mal metafísico presente na vida do homem. Ninguém escapa do mal. Às vezes, o nosso sofrimento é fruto de decisões equivocadas da nossa parte, erros da nossa parte, escolhas erradas. Outras vezes, o nosso sofrimento, as tribulações que nos advêm, elas vêm sem que tenhamos feito qualquer coisa, sem que tenhamos dado motivo para que elas viessem. Mas ainda assim, esse mal que nos advém, sem nenhuma culpa da nossa parte, vem por conta do pecado, que, influenciando pessoas e sem nenhuma participação da nossa parte, essas pessoas nos trazem a dor e o sofrimento. Mas o sofrimento também tem uma função pedagógica. Ela contribui para o nosso amadurecimento e o nosso fortalecimento espiritual. E às vezes Deus permite que assim seja para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento. E no capítulo 28 de Romanos, no versículo 28 de Romanos, capítulo 8, Paulo fecha esse assunto dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É impossível viver a vida humana sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem adversidades, sem tribulações. Mas Paulo diz aqui em Romanos 8, 28, que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, em seu poder soberano, exerce governo, exerce domínio sobre o universo, mas também exerce domínio sobre a nossa história de vida. Há uma relação muito interessante entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Deus não pode violar uma lei que Ele mesmo estabeleceu. E Ele estabeleceu que o homem é um ser livre para tomar decisões. A lei do livre-arbítrio é uma lei
que está registrada nas Escrituras Sagradas. Deus é soberano, mas o homem é livre para fazer escolhas, tomar decisões pessoais. No entanto, em Gálatas 6 e 7, Paulo diz: não vos enganeis, tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. Deus deu liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo deu responsabilidade na tomada de decisões. O livre-arbítrio humano, ele está alinhado com a justiça de Deus. Lá no Éden, o homem pecou. O homem se mostrou incapaz de discernir corretamente e obedecer de uma maneira inquestionável as orientações que recebia do Criador. E por conta do seu livre-arbítrio, ele decidiu desobedecê-lo. Ele cedeu ao mal. Ele não encontrou forças suficientes para resistir ao mal. E aí, movido pelo seu livre-arbítrio, ele comeu daquele fruto. No entanto, movido também pelo seu livre-arbítrio, ele pode fazer uma escolha pela salvação, baseado na soberania de Deus. Deus é soberano e em 1 Timóteo 2 e 4, Paulo declara que o desejo do Criador, o desejo do ser soberano, é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para todo ser humano. O livre-arbítrio dado ao ser criado, ele não exclui a soberania de Deus, nem a soberania de Deus exclui o livre-arbítrio humano, a livre agência do ser humano. Essas duas coisas devem caminhar juntas. Deus é soberano e o homem é responsável. Estamos chegando ao final dessa aula. Deus te abençoe de uma forma especial, poderosa neste dia e sempre.